Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, o professor vai fazer uma gravação aqui, até para a gente deixar disponível no Moodle, um pouco mais a respeito do assunto de lipídios, né? Ácidos graxos e lipídios. Então, o professor está usando aqui o programa do OBS e nós já vamos dar início à nossa gravação. Pegando um reflexo ali do sol, está ficando ruim para vocês depois assistirem, né? Deixa eu ver aqui assim, esse posicionamento aqui. Vamos lá então começar? Pessoal, para quem perdeu a nossa aula síncrona, o professor vai acessar aqui para vocês o material para a gente poder dar início à nossa aula, tá? Vamos lá então? Pessoal, para quem não pôde estar com a gente, né, na nossa aula síncrona dessa semana, nós estamos aí na terceira semana de aula, terceira semana de estudo, e nosso assunto dessa semana são os ácidos graxos e lipídios, tá bom? Então, como nós observamos na aula síncrona, o professor fez uma abordagem falando a respeito das definições, né, do que é ou que são os lipídios, falamos das funções e das propriedades químicas dos lipídios, né? Então, os lipídios, na verdade, é um grupo de biomoléculas conhecida como óleos, né, essenciais, como gorduras, como banhas, né, como proveniente de substâncias insolúveis em água. Então, uma das principais características dos lipídios, existem várias, mas os lipídios eles acabam não tendo muita afinidade pela água. Então, nós chamamos que os lipídios são substâncias hidrofóbicas, né? Então, existe uma cadeia de hidrofobia que não faz com que os lipídios acabam tendo afinidade pela água, além de ser substâncias anfóteras, né? Os lipídios eles podem então ser encontrados na forma sólida, na forma líquida e também, se for esterilizado, né, se for esquentado demais, na forma gasosa. Então, os lipídios são substâncias formadas por parte de ácidos graxos, né, que são as menores gorduras que nós temos, mais o álcool com uma definição de glicerol. Essa é a definição, então, dos lipídios, né? Pensando na composição química dos lipídios, vocês estão vendo aqui, ó, apresentam praticamente de átomos carbono, hidrogênio e oxigênio, formando longas cadeias, né, grandes polímeros, né? E devido a essa caracterização dos lipídios, de ser substância também extremamente calórica, né, riquíssima em quilocaloria, e quando a gente faz a degradação, a própria oxidação da molécula de lipídio, elas liberam muitos ATPs, então acaba liberando bastante energia, né? Os lipídios também são muito mais energéticos comparado com os carboidratos, então são moléculas extremamente difíceis de serem metabolizadas, mas quando metabolizadas liberam bastante energia, tá? Então nós podemos encontrar os lipídios na forma de óleos e na forma de banha, na forma sólida, né, em temperatura ambiente. Em relação a essa característica, foi falado na aula síncrona, e eu chamo a atenção aqui novamente para quem está assistindo essa gravação, que existem várias classes lipídicas, né? Então nós temos os lipídios que são lipídios simples, lipídios compostos e lipídios extremamente complexos, de longas cadeias carbônicas, né? Variando aí de 20, 50, 40 átomos de carbono formando a composição de lipídio, né? E lipídios, pessoal, alguns exemplos que nós citamos, nós temos o colesterol, nós temos os triglicerídeos, nós temos os cerídeos, nós temos os esfingolipídios, as glicofosfolipídios. Então existem vários tipos de gorduras que são armazenadas tanto dentro dos animais como dentro dos vegetais. Vale ressaltar que os lipídios eles podem ser encontrados tanto dentro de plantas, na forma de frutos, na forma de sementes e de grãos, né? Basta vocês lembrarem um pouco, né, não só do sistema de produção no campo, mas a soja, né, a amendoim, a canola, o milho, né? Existem várias fontes de óleos, né? A próprio azeite de oliva, os próprios biodiesel, né? A mamona, né? Nós sabemos que existem muitos óleos de fundamentação aí das estruturas vegetais. Nós temos o próprio abacate, o coco, que são frutos riquíssimos em lipídios.
Então os lipídios podem ser sim armazenados pelas plantas, né? Na semente nós temos um tecido muito de reserva, né, que é a endosperma, que além de armazenar lipídio, acaba armazenando outras substâncias, né? Mas os grãos e alguns frutos acabam servindo como reservatório lipídico, né? Nós também temos algumas flores. Para quem vai trabalhar, né, a parte de agronomia na área de floricultura, muitas flores apresentam óleos essenciais nas folhas, né? Plantas medicinais apresentam mais óleos essenciais, enquanto que as flores estão associadas mais com os lipídios para a produção de essência na indústria de fármaco ou de cosmética. Então os óleos estão muito inseridos no contexto agronômico, né? Nós não conseguimos muitas vezes estudar somente o sistema de produção do campo, adubação, irrigação, mas nós também temos que pensar na cadeia produtiva envolvendo a bioquímica, que é a busca desses óleos, que para a agroindústria são muito utilizadas, né? Bom, e o que são lipídios? São formados então por ácidos graxos e glicerol. Ácidos graxos têm uma variação de 4 carbonos até 24 carbonos na sua composição. Então existem ácidos graxos que são pequenas moléculas, existem ácidos graxos que são grandes moléculas. Por que o professor está falando isso? Porque o número de carbono vai determinar o tamanho da molécula. Então tem gorduras que são pequenas, são simples, e tem gorduras que são mais complexas, que apresentam muito mais carbono. Mas praticamente os ácidos graxos é formado pelo grupo metila, uma longa cauda hidrocarbonada, ou seja, hidrocarboneto, e o grupo carboxila, como está sendo representado aqui no slide. Predominantemente, como o professor já falou, eles são armazenados dentro de células e tecidos. Nas células, nós só nos lembrarmos da aula de biologia celular, né? Existem organelas específicas que acumulam lipídios, lisossomos, os próprios retículo endoplasmático liso, né? Existem partículas, né? Gotas de óleos distribuído ao longo do citoplasma, né? Faz parte do processo de oxirredução da célula, e alguns tecidos, né? No caso dos animais, suíno, né? Tanto o suíno como o bovino, a própria carne, né? De modo geral, de aves, de peixes, existe o tecido adiposo, e as células é chamada de adipócitos. Então o tecido adiposo ele acumula gordura. Como que esses lipídios são armazenados ou guardados? Em forma de triacilglicerol, né? Que é um tipo de gordura glicerídicas muito importante utilizado no armazenamento dos animais, tá? Então são os triacilgliceróis, triacilglicerídeos, triglicerídeos, né? Existe também uma forma de armazenamento, que é a forma de colesterol, porém não vai ser tão livre assim, né? Vai ser aderido, né? Preso a outros tecidos. Nós temos a classe das gorduras saturadas e insaturadas. A saturada quando eu tenho somente ligações simples, e insaturada quando eu tenho no mínimo 3 ou 4 ligações duplas, mas entre os carbonos, né? Então é interessante nós lembrarmos da classificação dos lipídios, que podem ser saturados ou insaturados. Então aqui nós estamos observando uma longa cadeia, por isso que os lipídios são chamados de polímeros de lipídicos, né? Polímeros lipídicos, que são longas cadeias de hidrocarboneto. E nessa distribuição você tem o aglomerado de ligações simples, se for gorduras insaturadas, ou gorduras insaturadas com dupla e triplas ligações. Então, saturado sem ligações duplas, insaturado com ligações duplas. Ou seja, a mesma coisa que nós falarmos que os insaturados só tem ligações simples, um único tracinho, né? E a ligação dupla é o ponto de insaturação. Quanto maior o número de ligações dupla, menor o ponto de saturação e de fusão. Gordura saturada, né, como nós falamos, são ligações simples entre carbonos. E nós temos alguns exemplos, porque eles ficam sólidos na temperatura ambiente. Manteiga, gordura, banha, bacon, pele de aves, leite integral. E o excesso acaba contribuindo com o aumento, né, muitas vezes, de situações cardiovasculares, né? As gorduras insaturadas apresentam-se então duplas ligações e ficam sempre no estado de temperatura ambiente, no estado líquido, né? Óleo de oliva, canola, amendoim, fontes como abacate, semente de gergelim, o próprio óleo do coco, né? O coco também é um fruto rico nesses óleos.
Óleos em temperatura ambiente têm duas ou mais ligações duplas e os óleos podem ser tanto girassol, milho, soja, algodão, óleo de peixes, ômega 3, vários tipos de oleaginosas, castanhas e amêndoas. Tá? Os ácidos graxos essenciais são aqueles que apresentam, de certa forma, uma propriedade organoléptica, né? São propriedades associadas à alimentação humana ou animal. Tá? Existem vários óleos essenciais que têm uma função tanto terapêutica como também voltada para as indústrias, né? Mas principalmente em óleos essenciais é só nós lembrarmos das plantas medicinais. Então, muitas plantas medicinais apresentam esses óleos essenciais. Eu mandei um vídeo e um documentário falando sobre os óleos essenciais no WhatsApp. Basta vocês assistirem, né? Porque é uma complementação da nossa aula, né? A nomenclatura, então, dos ácidos graxos, existem vários tipos de nomenclatura, né? O professor vai começar a mostrar algumas fórmulas, ó. Olha como que os lipídios são grandes polímeros de carbono, né? Então nós temos aí vários tipos de carbono. Alguns exemplos, nós temos os ácidos esteáricos, que são ácidos lipídicos, né? Não são ácidos como o ácido que é estudado na química geral e inorgânica, mas são ácidos graxos e que apresentam essa característica de ser hidrofóbica, né? De ter uma certa dificuldade na solubilidade com a água. Por isso que os lipídios são insolúveis em água, né? São, além de ser hidrofóbicos, apresentam dificuldade no rompimento das duplas ligações. Então, o ácido oleico é um tipo de ácido, o ácido linoleico é um tipo de ácidos e gorduras, né? Então, aqui o professor está colocando vários tipos de exemplos, somente para vocês terem uma ideia do que vem a ser as longas cadeias carbônicas ou compostos carbônicos, né? Aqui são vários tipos de ômega, né? Não é somente o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, enfim, existem vários tipos de gorduras do bem, digamos assim, né? Que tem uma funcionalidade muito importante. Bom, nós vamos verificar agora também que existe a tal das gorduras cis e trans, né? Isso tem a ver com a conformidade da molécula e a dupla ligação, né? Então a dupla ligação geralmente elas acabam ocorrendo principalmente em gorduras insaturadas, né? Nós já vimos as duplas ligações. Então são longas cadeias, ó, são longas cadeias carbônicas que acabam formando a composição dos lipídios. As gorduras trans já são gorduras mais industrializadas, que passam por um processo de hidrogenação, né, de fonte industrial, e que tem uma certa problemática para a saúde. O triglicerídeos ou triacilglicerídeos são as gorduras e óleos, né, são 3 ácidos graxos mais glicerol, e que faz a composição aí do armazenamento. Então, o armazenamento dos animais no tecidos adiposo é feito por triacilglicerídeos, né? Ou triacilgliceróis. Além dos triacilglicerídeos e gliceróis, nós também temos os fosfolipídios, que são grupos de lipídios presentes na membrana plasmática, na região central, né? Por isso que os lipídios também estão aderidos e presos não só nos tecidos, mas também a nível celular, que a própria membrana plasmática apresenta um tipo de lipídio que é chamado de fosfolipídio. Faz parte da cadeia ou a parte hidrofóbica da membrana plasmática, né? Nós temos o grupo dos esfingolipídios, que faz parte também da membrana plasmática, né? E nós temos a esfingolipídio nas bainhas de mielina, em volta das células nervosas, né? Nos gânglios dos animais, somente caprino, bovino. Nós temos os cerídeos, que apresentam as ceras nas folhas, nos frutos e nas pétalas, e acaba reduzindo a evapotranspiração. A produção também de ceras de abelha são cerídeos, extremamente importante. E nós chegamos agora no grupo dos colesteróis, no grupo dos hormônios, muito utilizado pelo pessoal da zootecnia para promover o estímulo produtivo, né? Os hormônios é muito utilizado, vitaminas entra no grupo dos esteróides. Então, hormônios, vitaminas e colesteróis são grandes lipídios de longas cadeias carbônicas e que têm a sua importância agronômica. Bom, nessa aula então que o professor está passando para vocês,
nós temos aqui algumas informações que eu ainda não citei na aula. Então a gente vai agora para uma outra aula, eu vou exibir uma outra aula para vocês, tá? Então, os lipídios são moléculas apolares, né? Não tem nenhuma afinidade pela água, porque a água é polar. Insolúveis em água, os lipídios não se dissolvem na água, porém acaba se dissolvendo em substâncias que têm a mesma natureza química, tá? E os lipídios então acabam de certa forma fazendo parte da composição de várias gorduras. E aí nós temos os ácidos graxos, que são cadeias de hidrocarboneto com ácido carboxílico. Triacilglicerol ou triacilglicerídeos é um dos lipídios mais conhecidos, fosfolipídios da membrana plasmática, como nós já falamos. Colesterol e derivados são lipídios mais complexos, né, de longas cadeias. E aí nós lembramos então desse critério de classificação muito interessante. Existem então lipídios, deixa eu descer aqui um pouquinho. Existem lipídios simples, né, que é de fácil redução, obtenção de energia, ácidos graxos, triglicerídeos e cerídeos. Nós temos os lipídios um pouco mais complexos, né, compostos, fosfolipídios e glicolipídios. E nós temos esteroides, que são os hormônios, vitaminas D, vitamina A, vitamina K e E, além dos sais biliares e colesteróis que fazem parte dos esteroides, que são longas cadeias lipídicas, né? Então, os lipídios podemos encontrar tanto nas carnes, nos óleos, né? As gorduras podem ser encontradas na forma sólida, temperatura ambiente, os óleos na parte líquida, em temperatura ambiente, né? Então, há essa oscilação. Os óleos essenciais, principalmente o ômega 3 e todos aqueles que apresentam propriedades nutricionais e propriedades farmacêuticas são estudadas, né, dentro do capítulo de bioquímica. Então, nessa semana, nós vamos ficar com esse resumo. Fosfolipídios nós temos na membrana plasmática e o professor vai deixar vocês agora fazendo as primeiras atividades, onde nós perguntamos o que são lipídios, quais são os grupos lipídicos que nós temos, tá? Porque nós estamos apenas fazendo uma releitura do que nós estudamos de forma síncrona nas 2 horas e meia de aula. Então aqui é apenas uma gravação para quem não pôde participar e pode assistir essas aulas de lipídicos no momento que vocês desejarem, tá ok? Nós temos então atividade para essa semana. O professor vai encerrar a aula por hoje, como prometido. Para aqueles que não puderam estar conosco na nossa aula síncrona, eu prometi uma gravação e estou cumprindo a promessa, tá bom? Um ótimo estudo. Lá no Moodle nós temos várias aulas de apoio, nós temos as atividades para vocês realizarem, tá ok? E mais uma vez eu friso a importância que seria vocês participarem na nossa aula de 2 horas e meia, 3 horas de aula, de forma síncrona, tá? Venham participar conosco, tá ok, pessoal? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Tudo de bom. Lembrei agora antes de falar, dá uma olhada no Moodle, não esqueçam os prazos. E no Moodle dessa semana tem 5 aulas gravadas a mais, aulas de apoio para vocês revisarem conteúdo. Tem essa gravação agora que eu estou fazendo para vocês, para quem perdeu a aula síncrona. E nós temos 2 atividades para ser feitas, tá? Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp à disposição de vocês. Um abraço.